Oi pessoal, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o livro de Miqueias. Antes de mais nada, eu queria que vocês pausassem o vídeo, que vocês fizessem uma oração, pedindo para que o Senhor te ajude a entender a palavra dele, para que o Senhor possa guardar realmente os ensinamentos no seu coração, para que você possa praticar. Eu já fiz a minha oração antes de começar o vídeo, peço que você faça também. E queria também que você desse uma pausa e que você lesse os capítulos 1, 2 e 3 de Miqueias, porque é o capítulo onde eu vou me concentrar aqui, são os capítulos que eu vou falar, que eu vou comentar durante esse vídeo. Só que eu não tenho muita noção de tempo, eu tô vendo aqui pelo cronômetro quanto de tempo tá dando esse vídeo. Então, dependendo do quão grande ele ficar, eu posso dividir ele em partes. Então pode ser que a gente fale só do primeiro capítulo, do de Miqueias, do primeiro e do segundo, ou realmente dos 3 primeiros. Miqueias tem 7 capítulos e eu vou gravando vídeos sobre eles conforme vão passando os dias, vão passando as semanas, tudo bem? Bom, Miqueias, ele é um profeta menor. A nossa Bíblia tem vários livros dos profetas. E esses livros eles são divididos entre livro dos profetas maiores e livro dos profetas menores. Em razão do quão grande o livro literalmente. Então os profetas maiores têm livros maiores, com mais capítulos, com mais versículos, enquanto os profetas menores têm livros menores, então de 2 a 7 capítulos, 5 capítulos, enfim, são poucos capítulos com poucos versículos também, são literalmente livros pequenos. O livro do profeta Miqueias tem 7 capítulos, como eu disse, e com poucos versículos, 13 versículos, 12 versículos em cada capítulo. Uma coisa que eu queria avisar também é que eu tô com uma notebook aqui do lado e ele tem várias anotações, então eu vou precisar ficar olhando um pouco pro lado de vez em quando, mas é por causa disso. Bom, Miqueias, a gente vai falar um pouquinho sobre Miqueias, é importante a gente conhecer o autor antes de conhecer a obra. Então Miqueias, ele era um lavrador de terra e ele fala muito sobre terra durante os capítulos, a gente vai ver um pouco disso também. E Miqueias, ele viveu no século 8 a.C. Miqueias, ele era contemporâneo a Isaías. O que isso significa? Na Bíblia a gente tem vários profetas, e alguns deles eram contemporâneos, ou seja, eles profetizaram na mesma época, viveram na mesma época. E Miqueias, ele profetizou e viveu na mesma época que Isaías. E os dois têm uma característica muito interessante, que os dois são profetas messiânicos. Ou seja, os dois profetizaram sobre a primeira vinda de Jesus, sobre o nascimento de Cristo. Além disso, o significado de Miqueias, do nome Miqueias, quem é como Deus. E a gente vê que ele vai falar muito sobre o poder de Deus, sobre a soberania de Deus também durante o seu livro, durante os capítulos do livro de Miqueias. Bom, Miqueias, ele nasceu e viveu no reino do sul, Judá. O que acontece? Antes da morte de Salomão, a gente tem Israel dividido entre 12 tribos. Após a morte de Salomão, a gente vê uma divisão dessas tribos. Então a gente tem a formação do reino do sul, Judá, composto por 2 tribos e governado agora por Roboão. E a gente tem o reino do norte, chamado de Israel, composto por 10 tribos e governada por Jeroboão. Miqueias, ele nasceu no reino do sul, ou seja, em Judá. E logo no capítulo 1, versículo 1 de Miqueias, a gente vê que ele profetizou durante o reinado de 3 reis, que é Acaz, Jotão, Acaz e Ezequias. Eu vou ler aqui o capítulo 1, versículo 1 de Miqueias. Palavra do Senhor que veio a Miqueias, morachita, nos dias de Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Além disso, a gente percebe nesse versículo aqui, versículo 1 do capítulo 1, que Miqueias tem um foco, a profecia de Miqueias tem um foco.
que é justamente a capital de cada reino que eu acabei de citar. Então, o reino do sul, Judá, tem como capital Jerusalém, e o reino do norte, Israel, tem como capital Samaria. E Miqueias vai falar muitas vezes diretamente a essas capitais, a Samaria e a Judá. Além disso, a gente vai ver que as profecias de Miqueias envolvem uma destruição, uma invasão na nação de Israel. E essa destruição, essa invasão realmente ocorreu. Eu já queria passar as datas para vocês de quando isso ocorreu. Em 721 a.C., a Síria invadiu o reino do norte, Israel. Em 701 a.C., Judá foi invadida pela Babilônia. Anos depois, primeiro a gente tem a invasão da Síria no reino do norte, e mais tarde a gente tem a invasão da Babilônia no reino do sul. Agora nós vamos dar continuidade ao capítulo 1 de Miqueias. Eu vou ler do versículo 2 ao versículo 6. Diz assim: Ouve todos os povos, atenta, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós, o Senhor desde o templo da sua santidade. Porque o Senhor está saindo do seu lugar, ele descerá e andará sobre as alturas da terra. Os montes debaixo dele derreterão, os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas se precipitam em um abismo. Tudo isso por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Quais são os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar suas pedras para o vale e descobrirei seus fundamentos. Bom, logo de início, nós temos Miqueias exaltando a soberania, exaltando o poder de Deus. Eu fico impressionada como a gente tem um Deus que realmente não precisa de nada, um Deus que já tem tudo, e que mesmo assim se relaciona conosco, mesmo assim ele nos vê, e ele vê inclusive a nossa maldade, ele vê inclusive a intenção do nosso coração, ele vê os nossos atos maus e ele reage a isso. É isso que Miqueias ele está falando nesse começo de capítulo, porque ele está usando um sentido figurado, né, ao dizer que Deus ele está saindo do seu lugar, né? Dá a impressão de que Deus realmente está se levantando, está saindo do lugar dele por causa do pecado da nação de Israel. Ou seja, Miqueias ele está declarando aqui que Deus ele reage a nós, ele reage a nossa oração, ele reage ao nosso pecado, ele se relaciona conosco e ele reage, apesar dele ser um Deus que não precisa de nada, um Deus que tem tudo. E o que corta o meu coração é que Deus, nesse caso, ele não sai do seu lugar por causa da adoração de Israel. Quem dera, né, Deus estivesse saindo do seu lugar por causa da adoração da nação de Israel, por causa do culto da nação de Israel, por causa do clamor de Israel. Mas ele está saindo do seu lugar por causa do pecado, um pecado que Miqueias ele vai fazer questão de nomear nos próximos versículos. Mas é justamente por isso que Deus ele se levanta naquele momento. Eu vou ler agora os versículos 7 a 9 do capítulo 1 de Miqueias. A gente ainda está no capítulo 1. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os seus salários serão queimados, e de todos os seus ídolos farei uma assolação, porque do preço da sua prostituição os ajuntou, e em recompensa da prostituição se voltarão. Por isso lamentarei, uivarei, andarei despojado e nu, farei lamentação como de dragões, e pranto como de avestruzes, porque sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Bom, aqui Miqueias ele dá nome aos pecados de Samaria.
Ele fala sobre idolatria e ele fala também sobre ganhos imorais, ganhos com a prostituição, com a imoralidade. E esse pecado, todos esses pecados têm uma consequência. E Miqueias diz que a consequência será a destruição de Samaria. Mais uma vez, a gente vê Miqueias falando de um Deus soberano, de um Deus que permite que a tragédia ocorra, mas um Deus que também pode impedir que a tragédia ocorra, um Deus que tem controle sobre todas as coisas. E a consequência realmente desse pecado, do pecado de Samaria, vai ser a destruição. Mas não só Samaria, nos próximos capítulos a gente vai ver que Isaías ele vai nomear também o pecado e trazer a consequência do pecado dos líderes e dos profetas da nação de Israel e também do que ele chama de opressores do povo. Ele vai falar sobre essas duas classes também, essas três, aliás, classes também. Bom, agora nós vamos ler capítulo 2, versículo 1 a 5 de Miqueias, onde ele vai falar desses tais opressores. A gente vai entender agora quem são, o que fazem, né, esses opressores. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, a luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. Cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que intento um mal contra essa geração, no qual não livrareis vosso pescoço, não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia se levantará um provérbio sobre vós, e se levantará pranto lastimoso, dizendo, estamos inteiramente desolados. A porção do meu povo, ele a troca, como me despoja, tira nossos campos e o reparte. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Então, Miqueias, ele está falando aqui de pessoas que tramam o mal, maquinam o mal durante a noite e realizam esse mal pela manhã. Ele está falando de pessoas que roubam terrenos, que roubam casas. Aqui tudo indica, na época de Miqueias, existiam grandes proprietários de terra que roubavam pequenos proprietários de terra. O que acontecia? Digamos que um proprietário quisesse vender o seu terreno. Um possível comprador ia visitar esse terreno e fazia a metragem, ou seja, media a largura, media o comprimento desse terreno para avaliar o preço. Isso era feito com uma corda que tinha um tamanho específico. Porém, esses proprietários, esse possível comprador, trazia uma corda onde ele dizia que ela tinha um comprimento, quando na verdade ela tinha um comprimento maior. Então, digamos, o possível comprador dizia que a corda tinha 20 metros, quando na verdade ela tinha 27 metros, ela tinha uma metragem a mais. E aí, quando ele ia medir o terreno, acabava que ele pagava menos, porque segundo ele, o terreno tinha um tamanho menor do que na realidade tinha. Então ele estava roubando, passando por cima realmente de quem estava vendendo esse terreno. E ao que tudo indica, Miqueias está falando sobre essa situação. Ele é lavrador, ele conhece esse sistema de medição. Ele sabe sobre o que está acontecendo. Ele é um proprietário de terra, muito provavelmente. Bom, e a consequência para esses homens que também são violentos? Miqueias ele fala que eles são violentos. A consequência é que eles vão ser envergonhados, eles não vão mais andar com arrogância, porque eles não vão ter mais terra. De fato, os invasores agora serão os donos da terra. Eles não serão mais, eles não terão terra. Essa vai ser a consequência para um pecado que é nomeado aqui, pelo menos no meu título, no título da minha Bíblia, como opressão. E isso também faz com que eu pense um pouco na nossa realidade, na realidade de nós brasileiros, porque o livro de Miqueias, ele é um livro extremamente atual. Ele fala para a nação de Israel, mas a gente vê muita coisa do que ele fala acontecendo hoje em dia.
E isso é uma das coisas que eu vejo, sabe? Negócios que não são honestos, negócios que não são sinceros. E eu fico pensando sobre como a gente tem negociado, né? Como a gente tem feito os nossos negócios. Será que quando a gente vai vender um carro, por exemplo, será que eu tô dizendo para esse possível comprador a realidade, os defeitos do carro, o real estado dele? Então a gente vê muito aqui no Brasil, a gente tem as pessoas tentando puxar o tapete, né, um do outro. E nós como cristãos não podemos ser dessa forma, não podemos ser como esses opressores. Os nossos negócios, eles têm que ser sinceros, eles precisam ser verdadeiros, reais, honestos. Ainda no capítulo 2, versículos 6 a 11, Miqueias ele vai dar algumas advertências. Vou ler também. Não profetizeis. Os que profetizam, não profetizem deste modo, que se não apartará a vergonha. Ó vós, que sois chamados a casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Não há pouco se levantou meu povo como um inimigo. De sobre a vestidura tiraste a capa daqueles que passavam seguros, como homens que voltavam da guerra. Lançastes fora as mulheres do meu povo, da casa das suas delícias. Dos seus meninos tirastes meu louvor para sempre. Levantai-vos e andai, porque não será aqui vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, disser, eu te profetizarei fartura de vinho e de bebida forte, este então será o profeta deste povo. Aqui Miqueias ele está advertindo o povo sobre alguns profetas que diziam que a pregação de Miqueias não era verdadeira, que a profecia de Miqueias não era verdadeira. Mais tarde a gente vai ver no capítulo 3 que Miqueias ele fala de profetas que estão vendendo as suas profecias e que esses profetas acham que Deus está com eles. E neste caso é a mesma coisa. Esses falsos profetas estão dizendo que a profecia de Miqueias é falsa. E além disso, Miqueias ainda fala nesse último versículo uma coisa que mexe comigo, com o meu coração mesmo. Porque ele diz assim, que se houvesse um homem que profetizasse sobre fartura, sobre vinho, sobre pão, certamente esse homem seria escolhido como profeta. Então aquela nação, aquele povo, o povo de Israel, eles não queriam ouvir a profecia tão pesada do Senhor. Eles queriam um profeta que falasse sobre fartura, que falasse sobre vinho, sobre pão. E eu também consigo enxergar muito disso aqui no nosso país, aqui na nossa nação. Porque nós não podemos acreditar num evangelho falso, num evangelho que promete apenas abundância, que promete apenas tempos de alegria, sendo que não é isso que a gente vê. A gente vê um Deus que ele é amor, um Deus que ele é misericórdia, um Deus que ele é justiça. E ele é tudo isso junto, sem ter início, sem ter fim, sem ter início do amor, início da justiça, fim da justiça. Ele é tudo ao mesmo tempo. O nosso Deus consegue ser tudo ao mesmo tempo. Então, o Evangelho de Cristo, ele envolve tudo isso também. Ele envolve o amor e a misericórdia de Deus, mas ele também envolve a justiça. O Senhor, ele também exige sacrifício. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele traz uma mudança de vida, ele traz mudança de hábitos. E a gente não pode acreditar num falso Evangelho que diz que a gente pode viver da maneira que a gente quer, ou que diz que a gente não vai sofrer aqui nessa terra. Porque não é essa a verdade bíblica que a gente vê. A gente vê que Deus fala que sim, que haverão tristezas, que nós vamos ter que fazer sacrifícios e que o Evangelho de Cristo realmente transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, transforma o nosso andar, nos traz arrependimento. O Evangelho é isso, ele é arrependimento. E esse falso Evangelho que não inclui arrependimento, que não inclui mudança de vida, ele é falso, como Miqueias está falando aqui. Eu vou ler capítulo 2 de Miqueias, versículo 12 e versículo 13. Certamente te ajuntarei
todo inteiro, ó Jacó. Certamente congregarei o restante de Israel. Eu os porei todos juntos como ovelha de Bósra, como rebanho no meio de seu curral. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. O rei irá adiante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Acho interessante que Miqueias ele passa o capítulo inteiro falando do pecado de Israel. E nesses últimos 2 versículos ele dá uma esperança para o povo. Ele mostra que Deus ele não ia se esquecer da nação de Israel, que Deus ainda ia juntar o povo dele. E Miqueias ele fala ainda que não só Deus ajuntaria Jacó, mas que os colocaria como ovelhas, né? Eu creio que Miqueias ele também aqui está falando da igreja do Senhor como um todo. Nós somos ovelhas de Cristo e nós somos guiados pelo nosso pastor, que é Jesus. Bom, agora a gente vai entrar no capítulo 3 de Miqueias. É um capítulo muito interessante e Miqueias ele vai falar dos líderes e dos profetas da nação de Israel. Novamente ele vai nomear pecado e ele vai dar a consequência desses pecados. Então eu vou ler do versículo 1 ao versículo 12. Eu disse: ouve agora, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? Os que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele deles e a carne dos seus ossos, que também comeis a carne do meu povo, lhes arrancai a pele, esmiuçai os ossos, e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas ele não os ouvirá. Antes esconderá deles a face naquele tempo, visto que eles praticaram o mal. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar meu povo, que mordem com os dentes e clamam paz, mas contra aqueles que nada lhes dão de comer, preparam guerra. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas, para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre esses profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas, de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó sua transgressão, e a Israel seu pecado. Ouve agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando Sião com sangue e Jerusalém com injustiça. Seus chefes dão as sentenças por suborno, seus sacerdotes ensinam por interesse, e seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de terras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Então a gente vê aqui a situação da liderança dos profetas, dos sacerdotes da nação de Israel. A gente vê sacerdotes que eram gananciosos, que ensinavam por dinheiro. A gente vê profetas que profetizavam por dinheiro. A gente vê líderes que aceitavam suborno. A gente vê como a ganância é algo muito presente durante esse tempo na nação de Israel. É um pecado que a gente não pode realmente subestimar, porque a ganância leva a consequências terríveis, que é as consequências que a gente vê aqui. Então a gente tem líderes de Israel e Judá que odeiam o bem, que amam o mal, que aceitam suborno e que exploram o povo da região onde vive. E a consequência para esses líderes é que o próprio Deus não iria mais respondê-los. Esses governadores clamarão e Deus não responderá. E eu acho que essa consequência é uma consequência tão pesada, porque a gente pode ficar sem
sem qualquer coisa. A gente pode passar fome, talvez, a gente pode passar sede, mas a gente não pode ficar sem Deus. E Deus, ele não vai responder esses governadores. É algo muito sério. E mais uma vez a gente vê essa semelhança com a nossa atualidade, porque a gente tem um país que muitas vezes é corrupto, onde as pessoas são corruptas, onde o governo é corrupto, onde o governo aceita suborno, onde nós aceitamos subornos. A gente tem também, até no meio das próprias igrejas, a gente tem líderes que não estão preocupados com o sustento do templo, que não estão preocupados com o sustento dos seus membros, dos membros da sua igreja. A gente vê ainda hoje líderes no meio evangélico que querem enriquecer, que querem dinheiro. É algo realmente muito atual, essa ganância. A gente vê muito isso no nosso país e a consequência disso para Israel foi muito grave. E então que Deus, ele realmente tenha misericórdia de nós como nação, como Brasil. Continuando, a gente tem profetas que vendiam as suas profecias, e a consequência é que esses profetas, eles não terão mais adivinhações, eles não terão mais visões. Fechamos esse capítulo, capítulo 3. Agora nós vamos para o capítulo 4 de Miqueias. Na verdade, o capítulo 4 ele é um capítulo extremamente complicado. Para a visão dispensacionalista, o capítulo 4 ele trata do milênio. Então é um capítulo muito complicado e eu não vou tratar disso dele aqui nesse vídeo. Ele daria uma aula inteira. Então a gente não vai tratar dele, não é o meu intuito com esses vídeos. Mas a mensagem dele é que Deus, ele vai restaurar a sua igreja, e a sua igreja como um todo, seja judeu, seja gentil. Essa é a mensagem do capítulo 4, mas a gente não vai tratar sobre isso hoje. Então eu já vou pro capítulo 5, que é também um capítulo maravilhoso. E eu vou ler do versículo 2 ao versículo 4, que diz assim: Mas tu, Belém Efrata, ainda que pequeno entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que reinará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará com os filhos de Israel. Ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. E eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os confins da terra. Ele será nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra, e quando passar sobre os nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Eu li o versículo 5, mas eu estou interessada nessa primeira frase do versículo 5. Ele será nossa paz. Por que esse capítulo ele é tão incrível? Porque é aqui que Miqueias ele vai falar sobre Jesus, ele vai profetizar sobre Jesus, e ele profetiza inclusive o nascimento, a cidade onde Jesus iria nascer. Ele fala que o rei, que o Salvador virá de Belém. Então Miqueias ele começa esse capítulo 5 no versículo 1, narrando uma invasão, digamos assim, porque a Síria estava a ponto de invadir Israel, e logo depois a gente tem a Babilônia invadindo Judá. Só que, a partir do versículo 2, ele vai falar do nosso Salvador. Ele vai falar de um Salvador que virá de uma cidadezinha bem pequena, chamada Belém. Não é Jerusalém, não é uma cidade grande, é uma cidadezinha bem pequena, mas que de lá virá, né, o Salvador. Realmente Jesus ele nasce, ele vem de Belém. E Miqueias ele fala uma coisa interessante, vou ler de novo. De ti me sairá o que reinará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então esse rei que Miqueias profetiza, ele é eterno, ele vem desde a eternidade. E Jesus é isso, ele é eterno, ele sempre existiu e sempre vai existir. E também no versículo 4, ele fala que esse rei,
ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor. E é isso que Jesus faz também. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos ovelhas e nós somos guiadas por Jesus. Jesus nos apacenta, ele nos livra da culpa do pecado e ele nos apacenta. E no versículo 5, a primeira frase, eu gosto muito dela, Miqueias diz que esse rei, ele será a nossa paz. E é uma realidade também muito grande, porque Jesus, ele não somente traz paz, ele é a nossa paz. Ele literalmente é a nossa paz. Ele é a paz dos cristãos. Porque pode, realmente, como eu já disse, pode nos faltar qualquer coisa, pode nos faltar tudo, mas Jesus não pode nos faltar, a paz não pode nos faltar. A paz de saber que nós somos libertos da culpa do pecado. Isso não pode nos faltar. A paz de saber que nós vamos passar a eternidade com Deus, e isso graças a Jesus Cristo. Esse cenário só é possível graças a Jesus Cristo, porque sem o sacrifício de Jesus, nós estaríamos no pior cenário dessa terra, que é passar a eternidade sem Deus, sem Cristo. Agora a gente vai passar para o capítulo 6 de Miqueias. Eu vou ler alguns versículos também, versículo 3 a 5. Ó povo meu, que te tenho feito, em que te enfadei, testifica contra mim. Certamente te fiz subir da terra do Egito, e te remi da casa da servidão, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, ora, lembra-te da consulta de Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Então, capítulo 5 de Miqueias, a gente vê a profecia de Miqueias sobre o Messias, sobre Jesus, que haveria de vir. E no capítulo 6, a gente tem também um diálogo, digamos assim, muito interessante e que nos ensina muita coisa. No capítulo 6, Miqueias, ele volta a falar da maldade de Israel, do pecado de Israel. É um capítulo que fala sobre isso também. E é interessante que nesses versículos de 3 a 5, a gente tem o próprio Deus falando através de Miqueias diretamente com seu povo. Deus, ele pergunta diretamente para Israel o que ele tinha feito, né? De que modo ele tinha enfadado aquele povo. A palavra enfadado significa cansado, aborrecido, entediado. Então, Israel estava cansado, eles estavam cansados de Deus, e Deus pergunta o que ele fez para que isso acontecesse. E logo depois, Deus, ele vai lembrar de coisas milagrosas que ele fez por Israel. Então ele fala da libertação do povo de Israel do Egito. Deus, ele liberta Israel da escravidão no Egito. Ele fala de grandes líderes que ele deu para Israel. Ele fala de Moisés, ele fala de Arão, ele fala de Miriam. Depois ele vai falar do momento em que Deus impediu que Balaão amaldiçoasse Israel e que Deus conduziu Israel até a terra prometida. E a gente vê através disso que existia uma ingratidão por parte de Israel, porque Deus, ele tinha feito tantos milagres e Israel conseguiu se cansar de Deus, se enfadar de Deus. E a ingratidão também, a gente aprende então que é um pecado muito grave, é algo muito sério, é algo muito feio, é algo que pode nos levar ao cansaço. É necessário que a gente lembre do porquê nós somos gratos a Deus. A gente já tem um motivo enorme para ser grato, que é a nossa salvação, fora aquilo que Jesus, ele já faz no nosso dia a dia. Então a gente tem muita coisa para ser grato a Deus. A gente não pode agir da mesma forma que Israel tem agido aqui, com essa ingratidão tão grande, que faz com que eles se cansem de Deus, que faz talvez com que os sacrifícios que eles fazem não sejam aceitos, não sejam verdadeiros, porque eles estão cansados, né? Eles não estão fazendo aquilo por amor. E aí do versículo 6 a 8, a gente tem uma resposta a essa fala de Deus. Vou ler também. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Altíssimo?
Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? O Senhor se agradará de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Oferecerei meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus? Então, diante da fala de Deus, acredito que talvez Miqueias levante uma hipótese. O que fazer diante desse cenário de ingratidão, diante desse cenário de pecado? Será que seria necessário fazer um sacrifício? Será que Israel teria que sacrificar até seus filhos diante desse cenário? E Deus ele responde que não, né? Que na verdade o que Deus exigia daquele povo e o que Deus exige de nós, acredito eu, é que a gente pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente no Senhor, com Deus. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o que eu acredito que sejam essas 3 coisas. Para mim, praticar a justiça envolve admitir quando eu tô errada, envolve pedir perdão, envolve odiar o mal, envolve não culpar inocentes, envolve não enganar. A justiça era algo que realmente estava faltando para Israel naquela época. Porque, como a gente viu, eles enganavam pessoas, os homens roubavam pessoas, os homens maltratavam crianças que não tinham talvez culpa nenhuma. Eles maltratavam inocentes. E então era algo que realmente estava faltando, e Miqueias faz questão de alertar isso ao povo. E, consequentemente, alertar a nós também, né? Que o Senhor ele exige a prática da justiça. Logo depois, ele fala sobre amar a misericórdia, que acredito que seja muito mais do que ser misericordioso, mas é amar a misericórdia, é amar a prática de ser misericordioso. Então, é amar perdoar, talvez. Não é somente perdoar, mas é amar esse ato. É algo também realmente muito difícil, é algo que também estava faltando lá na nação de Israel. E outra coisa que Deus exige. Então, amar a misericórdia, talvez amar pedir perdão, sentir a miséria do outro, sentir a miséria do meu próximo. Tudo isso envolve amar a misericórdia. E por último, andar humildemente com o Senhor, que para mim envolve reconhecer como eu sou pequena, como eu sou dependente de Deus, como eu preciso de Deus com todas as minhas forças. Que é algo também que a nação de Israel precisava ouvir. Aqueles líderes precisavam entender que eles eram muito pequenos perto do Senhor, que eles eram muito indignos do Senhor. Eles precisavam dar valor a Deus, e a gente precisa também dar valor à obra do Senhor nas nossas vidas. Agora chegamos ao capítulo 7 de Miqueias. Então, dos versículos 1 a 7, Miqueias vai falar da desgraça de Israel. Capítulo 8 a 12, Miqueias ele vai falar da libertação de Israel. Então, o Senhor ele vai ter misericórdia desse povo, porque o Senhor ele é um Deus misericordioso e ele vai libertar Israel. Isso vai acontecer e Miqueias já faz questão, aliás, o próprio Deus já faz questão de usar a vida de Miqueias para falar, para comunicar isso ao povo, para mostrar que ele é misericordioso. Os versículos 18 e 19, para terminar, a gente vê uma oração de Miqueias. E eu gosto muito dos versículos que falam de Jesus, do Messias, mas para mim esses 2 versículos são os versículos mais bonitos desse livro, que é um livro muito bom, que eu me surpreendi muito com essa leitura, com o livro de Miqueias. Eu vou ler. Capítulo 7, versículo 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Ele voltará a se apiedar de nós, subjugará nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aqui, Miqueias, ele exalta e ele descreve o Senhor. O Senhor, ele perdoa pecados.
o Senhor, ele esquece as transgressões dos seus filhos. Eu gosto quando Miqueias fala que o Senhor, ele não permanece irado para sempre, porque ele tem prazer em demonstrar amor. A gente serve um Deus que tem prazer em demonstrar amor, apesar do nosso pecado, apesar de como somos pequenos. É um milagre que um Deus tão grande sinta prazer em demonstrar amor por nós que somos tão pequenos. E no versículo seguinte, Miqueias diz que Deus, ele terá piedade de nós, ele terá misericórdia de nós. E realmente, Deus, ele teve misericórdia de nós. Ele, como Miqueias diz, né, ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, Deus, ele envia Cristo, ele envia Jesus. Jesus, ele morre na cruz, ele tira a nossa culpa do pecado, ele nos justifica, ele nos torna amigos de Deus, ele nos torna filhos, nos torna servos. E depois ele ressuscita e ele volta a estar com o Pai. E daqui a um tempo, no futuro, Jesus, ele vai voltar novamente para a Terra e ele vai levar a gente para morar com ele e nós seremos realmente totalmente salvos do pecado. Jesus, ele vai tirar realmente o pecado das nossas vidas. Então é realmente uma obra de literalmente pegar as nossas transgressões, os nossos pecados e jogar no mais profundo mar. É a obra que o Senhor ele está fazendo nas nossas vidas e que será completada um dia. É isso que eu queria passar para vocês sobre o livro de Miqueias. É um livro realmente incrível, eu aprendi muita coisa lendo, muita coisa que eu não tinha aprendido da outra vez que eu tinha lido. E eu espero que vocês leiam esses 7 capítulos. Eu tentei dar um norte aqui para vocês, uma contextualização do que o livro fala, do que estava acontecendo na época, para que vocês possam entender quando vocês forem ler esses 7 capítulos. Não deixem de fazer isso, não deixem de ler, porque é realmente incrível. Eu realmente me apaixonei por esse livro, por esse profeta. Eu espero que vocês tenham aproveitado e que o Senhor possa guardar todas essas palavras, todos esses ensinamentos nos corações de vocês, que vocês possam praticar tudo que a gente tem aprendido, né? Que a gente possa praticar a justiça, amar a misericórdia, que a gente possa andar humildemente com o Senhor, lembrando sempre de como nós somos gratos a Deus, lembrando da obra do Senhor para que nós sejamos gratos, e pedindo para que o Senhor nos ajude a não sermos pessoas gananciosas que querem dinheiro, né, a todo custo, que querem vencer a todo custo, mas que nós sejamos humildes no Senhor. É isso, pessoal, e até mais, até uma próxima.